Viver Bem está de volta, estou recebendo hoje aqui mais uma vez a nutricionista Ana Karina Leles. Estamos na quaresma, né? O jejum é um assunto que está aí rodeando a questão da religião, mas também, Ana, eu convidei você aqui hoje para a gente falar sobre um assunto que também está assim, virou moda e todo mundo está falando, que é o jejum intermitente, né? Pessoas que querem emagrecer, que querem entrar em forma. Primeiro, vamos começar explicando o que é o jejum intermitente, para quem ainda não sabe. Vamos sim. O jejum intermitente, ele não é uma dieta, né? Ele é uma forma de se alimentar. Então, eu faço janelas e eu alterno jejum, jejuar, não comer nada, ou o momento da alimentação. Então, assim, é bem importante dizer, eu não vou me preocupar com o que eu vou comer, mas quando eu vou comer. A gente escuta, já li aí sobre jejum, tem pessoas que passam 24 horas sem se alimentar, tem pessoas que passam 12, tem pessoas que passam 16, então qual é o tempo certo ou é individual isso? É individual, existem os protocolos, mas assim, nem todo mundo pode fazer também. Então, assim, quem é que não pode fazer? Não pode fazer mulheres, né? Assim, a gente sempre sugere que mulheres vá aos poucos, ou seja, não faça esse jejum já de 24 horas, mas se tiver querendo engravidar, se tiver grávida, se tiver amamentando, não é ideal. E criança também não, né? Deixa a criança viver a fase dela para depois poder utilizar esse jejum. Mas hoje é um dos assuntos mais populares nessa área de boa forma e de alimentação saudável, de emagrecimento. Quais são os efeitos do jejum? O que é que acontece no corpo quando a gente faz esse jejum para ter aí os resultados que tanta gente fala? Na verdade, a gente volta no tempo, né? Os nossos ancestrais já faziam isso quando não tinham a geladeira para conservar os alimentos. Então, eu como menos e queimo mais. Quando eu não tenho esse alimento de 2h30, 3 horas, que é o que eu vou aumentar o meu metabolismo, então o organismo ele precisa abrir mão de alguma coisa. Ele precisa lutar para sobreviver. E aí ele vai queimar gordura. Por isso, uma das vantagens desse jejum é o aumento da massa magra. Automaticamente, se eu queimo gordura, eu vou estar aumentando minha massa magra. E um outro que os estudos já comprovam é um controle na insulina. Então, eu diminuo essa minha resistência insulínica, né? Quando eu ingiro carboidrato, eu ingiro tanto carboidrato que já se fala até no diabetes tipo 3, né? Pelo excesso de carboidrato. Então, a minha insulina ela não dá conta da quantidade de açúcar que tem no meu sangue. Então, na hora em que eu não ingiro isso a cada 3 horas, a minha insulina ela já vai ter essa alteração de 20 a 30% desse açúcar, né, no meu sangue. Então, já se fala do controle do diabetes tipo 2 no jejum intermitente. Ana, eu lembro que há anos atrás a moda que virou polêmica foi o aeróbico em jejum, né? Agora a gente volta com o jejum intermitente, que tem muita gente que está fazendo aeróbico em jejum porque só vai se alimentar lá de meio-dia ou vai passar o dia inteiro sem se alimentar. Como é que fica? Pode fazer o aeróbico em jejum agora? Pois se você tiver esse acompanhamento, é possível sim. Inclusive, em alguns protocolos se utiliza o BCAA, né? Esse aminoácido de cadeia ramificada, como um pré-treino. Mas é possível sim. E aí eu lembro, às vezes assusta um pouco o jejum. Mas a gente já faz, né? Numa conduta nutricional, normalmente você janta, já não faz a ceia, para que o seu organismo, todo aquele fluxo sanguíneo não vá fazer a digestão, e sim vá fazer o próprio detox, que é a faxina. Então é algo possível sim, e que hoje tem excelentes resultados. Olha aí que bom, Ana. Quero aproveitar porque eu postei lá no nosso Instagram que ia ter entrevista aqui com você e quem quisesse mandar pergunta, que agora a gente está com um canal lá no WhatsApp do Viver Bem, tem muita gente interagindo. E chegaram algumas perguntas, eu vou aproveitar para fazer aqui, pode ser? Sim. Primeiro, a Ana Silva, ela está perguntando se praticar o jejum intermitente desacelera o metabolismo. Não, Ana Silva, na verdade é o inverso. Se eu como menos, eu vou ativar, o meu organismo ele vai precisar, né, abrir mão dessa gordura. Então, não, pelo contrário, ele ativa e a essência do jejum intermitente é ativar esse nosso metabolismo. Ana, e aquele conceito de que comer de 3 em 3 horas vai acelerar seu metabolismo? O lindo da nutrição é isso, né? Uma ciência nova. Então, experimentos e estudos já falam, inclusive, que o jejum intermitente, esse retorno no emagrecimento, ele é eficaz. Então, mais uma opção para você que quer viver bem. Olha aí.
Eu digo que o interessante é você testar em si, né? Tem Sim. pessoas que vão se adaptar, tem pessoas que não vão se adaptar. Sim. Então, assim, na prática que você vai saber, claro, sendo bem orientado. Sem dúvida, a nutrição é isso. O que é bom para você não é bom para mim. Então, o nutricionista é o único profissional habilitado que vai te ajudar nesse processo. Tem aqui uma pergunta da Kátia Bezerra, que mora em Mirassol. Beijo, Kátia. Ela quer saber se ela pode treinar normalmente fazendo jejum intermitente. Sim, Kátia, pode treinar sim, até porque algumas coisas são permitidas no jejum, né? Que fala-se no jejum da alimentação sólida, então o líquido é permitido, né? Café, chás, então você pode utilizar sim. O que é que não pode comer no jejum? O sólido, né? A comida em si. Mas aí a gente precisa ficar alerta, Juliana, em relação a essas janelas que se falam. Eu faço o jejum, mas na hora em que abre essa janela da alimentação, eu também não posso comer qualquer coisa, né? Porque de repente é esse comer qualquer coisa que vai interferir no meu resultado. Então eu descarto o jejum. Não, muita atenção com isso. Ó, tem uma pergunta aqui do Paulo, de Maceió. Ele quer saber se o jejum tem efeito diferente em homem e em mulher. Quer ver? Ela vai dizer que os homens estão na frente aí. Tem mais vantagem? Tem? Sim, sim. Ai, não. Né? O homem, ele realmente responde melhor. E aí a gente traz um pouco para a ciência da nutrição mesmo. São os nossos hormônios, né? No jejum intermitente ocorre também essa alteração hormonal. Inclusive, fala-se desse aumento de massa magra porque eu também aumento a produção do hormônio do crescimento. Então, por isso que eu tenho esse aumento. E aí nós temos os nossos hormônios, né? O hormônio feminino também interfere nesse processo. Então, o homem é garantido e mulher entra nesse jejum com cautela, com cuidado. Falar em mulher, tem aqui a Aline Soares, que ela quer saber se é possível adotar o jejum intermitente pós-gestação. Se isso é correto ou se existe algum risco. Se tiver querendo engravidar, grávida ou amamentando, passe esse momento. É fase, é a hora de curtir o seu bebê, depois você entra nesse processo. Muitas mulheres ficam nessa busca para voltar, né? Mas a própria alimentação, a própria amamentação vai ajudar ela a emagrecer. Sem dúvida, a melhor forma de emagrecer é amamentando. Põe a criança no peito que você vai ver o resultado, que o emagrecimento vem sim. O Gabriel Nunes, ele gostaria de saber quanto tempo deve durar o jejum intermitente para obter resultados satisfatórios. Sugerimos ao menos, né, umas 3 semanas, um mês, digamos assim, para poder ver resultado. Perceba que você já tem acúmulo, então o seu organismo ele precisa se ajustar, né, hormonalmente para poder você ver um resultado. Então não é apenas um jejum. E repito, o importante é que no período que a janela da alimentação esteja aberta, que você tenha uma alimentação legal nesse período. Tem uma pergunta aqui que você já respondeu, mas mandar um beijo para Maria Santos, é daqui de Natal. E ela quer saber se pode beber água se sentir fome durante o jejum. Sim, interessante também porque o centro da fome e da sede é a mesma. Então lembrar que no jejum intermitente a fome vai acontecer. Então se eu me mantenho hidratada, uma água de qualidade, essa água, uma água aromatizada, eu vou estar, não vou ter compulsão alimentar, vou me manter hidratada, né? A história de estar sempre ingerindo líquidos, isso vai amenizar a minha fome. Ana, só mais uma, que é a Flávia de Maceió. Ela quer saber se o jejum intermitente causa perda da massa muscular ou não. Como todo processo de emagrecimento tem perdas sim, né? Mas aí é uma perda que compensaria, ou seja, todo processo de uma nova alimentação tem perdas de massa magra, isso é fato. Mas aí, por essa alteração hormonal, o aumento de massa magra acontece. Eu acho que está todo mundo aí pensando, vou começar a fazer o jejum. Como é que faz, Ana, para começar? Não é qualquer pessoa que pode chegar e começar. Quais são as suas orientações para quem assistiu a entrevista, se identificou e quer colocar em prática o jejum intermitente? O que é que precisa fazer? Seria procurar um profissional, né, um nutricionista, o profissional habilitado para esse processo e acompanhar os exames laboratoriais. Então, se você tem resistência insulínica, algum tipo de diabetes, uma hereditariedade, até câncer, né? Hoje fala-se nessa prevenção do câncer, porque nesse processo de alteração hormonal existe um processo lá que chama-se autofagia, ou seja, há uma renovação e uma reparação celular. Então, precisa investigar, cada caso é um caso. E se for mulher também, muita cautela. A sensação de fraqueza, de mal-estar também pode acontecer. Então, precisa saber se pode,
que tipo de protocolo vai ser utilizado para você, que tipo de treino vai estar acompanhado com você e se a reação que você tiver é comum de adaptação. É normal, se você come de 3 em 3 horas, fica 12 horas, 16 horas sem comer, nossa, né? Mas aí você precisa ter uma conduta específica para você. Não copia ninguém. O jejum intermitente deve ser preparado exclusivamente para você. Eu acho que o interessante também é começar aos poucos, né? Começa jantando mais cedo, fica sem jantar, aí você vai dormir, já vai dar ali 8, 10 Sim. horas de jejum. Isso aí já é um jejum, né, Ana? Sim, e até os próprios exames laboratoriais, né? A gente precisa ficar algum tempo em jejum. Então, todo mundo já fez um jejum, né? E o ideal é ir se adaptando. O organismo se adapta a tudo, ao que é ruim e também ao que é bom. Só uma dúvida que agora é minha. 12 em 12 horas, todos os dias você faz esse jejum? Ou Teriam alternados? opções, né? Ou o jejum de 16 horas diariamente ou de 24 horas 2 vezes por semana. São os protocolos mais utilizados. Ótimo, tá aí. Então, Ana, muito obrigada. Daria para passar o programa todo aqui falando com você, né? Sempre muito bom lhe receber aqui no Viver Bem. Que bom, uma alegria. Ótimo, e volte sempre. Agora a gente vai para o intervalo. Vocês viram que teve essa interação hoje através do WhatsApp. Próxima semana eu divulgo lá no nosso Instagram, no Facebook, qual vai ser o tema da entrevista. Você já manda aí sua pergunta para o 849-9134-6154. Agora eu vou para um rápido intervalo e já tem mais Viver Bem para você.